Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente tem que seguir um passo a passo de informações para que a gente consiga, né, chegar no resultado. Primeira coisa que a gente tem ali, a gente tem uma ambulância, né, que vai se mover em direção a um observador que está em repouso, e esse som também, né? Lembrando que a direção do som é sempre da fonte para o observador, tá? O som, ele é emitido em várias direções diferentes, mas o que a gente considera para fazer o efeito Doppler é na direção da fonte em linha reta até o observador. Existe uma velocidade dessa ambulância indo em direção ao observador, se aproximando. Como que eu sei que está se aproximando? Porque a frequência está aumentando, né? A frequência percebida pelo ouvinte é maior do que a frequência real, então está se aproximando. Aí a primeira coisa, ali no enunciado, ele fala, né, que o som da ambulância começa a ser ouvido quando ela está a uma distância de 1 quilômetro, ou seja, a intensidade mínima é atingida quando está na distância de 1 quilômetro. Então, essa aí já é uma informação importante. Aí a outra que ele fala é que a frequência emitida, né, que a gente chama de F0, é percebida com um aumento de 14,8%. Como que identifica esse aumento de 14,8%? Assim, ó, a frequência aparente é o 100%, que é a frequência, né, emitida, mais 14,8%, porque é um aumento de 14,8%. Mas um aumento em relação ao quê? A frequência total. Então, fica 100 mais 14,8, que dá 114,8%. Por cento nada mais é do que dividir por 100. Então, a frequência aparente fica 1,148 vezes a frequência emitida. E a partir disso, a gente substitui aqui na fórmula do efeito Doppler, que fala que a frequência aparente é igual à frequência emitida vezes. Aí aqui a gente precisa fazer a velocidade relativa, né? Velocidade do som com a velocidade do observador. Como o observador está em repouso, tanto faz o sinal. Velocidade do som com a velocidade da fonte. Como está no mesmo sentido, o sinal é negativo, né? Subtrai. Então fica a frequência aparente é 1,148 vezes a frequência emitida, é igual à frequência emitida vezes 340, que é a velocidade do som, mais 0 do observador, dividido para 340 menos a velocidade da fonte. E com isso a gente pode entender que, como aqui, né, dos dois lados a gente tem essa frequência aparente, ela acaba cortando, né, como se eu dividisse dos dois lados pela frequência emitida. Então fica 1,148 é igual a 300, dividido para 340 menos a velocidade da fonte. Eu posso trocar, ó, passo o 340 para cá, né, que daí estava dividindo, passa multiplicando, e esse 1,148 estava multiplicando aqui, passa dividindo. Então, fica 340 menos a velocidade da fonte é igual a 340 dividido para 1,148. Essa divisão dá aproximadamente 296. Então, né, 340 menos a velocidade da fonte é igual a 296. A velocidade da fonte passa para cá somando, estava subtraindo, passa somando. E daí o 296 estava somando, passa subtraindo. Velocidade da fonte é igual a 340 menos 296, que é 44 metros por segundo. Então, a gente já tem a velocidade da fonte. Agora, a gente precisa descobrir qual foi a distância percorrida para determinar esse intervalo de tempo entre o momento em que ele começou a ouvir o som, né? Quando que ele começou a ouvir o som, com a distância de 1 quilômetro, que é 1.000 metros, até a distância que ele ouve com a intensidade de 32 vezes 10 na menos 11. Então, vem aqui, a gente calcula a distância. O som começa a ser percebido na distância de 1.000 metros. Então, se ele começa a ser percebido, é porque ele tem a menor intensidade. Quando a gente começa a perceber um som, é porque a gente está percebendo ele na intensidade que é o limiar da audição, que é aquele I0 dado ali na questão, 1 vezes 10 na menos 12 watt por metro quadrado. Essa que vai ser, né, a nossa intensidade mínima. Então, essa intensidade mínima acontece na distância de 1 quilômetro, que é 1.000 metros. Aí é só vir aqui e aplicar. Intensidade é igual a potência dividido para 4 vezes π vezes d ao quadrado. D ao quadrado é a distância, né, entre a fonte e o observador. Aí aqui a intensidade é o limiar, é o mínimo.
Então, fica 1 vezes 10 na menos 12, que isso aí o próprio enunciado já deu ali embaixo, né? É igual a potência dividido para 4 vezes 3. A distância eu não posso botar em quilômetro, eu tenho que botar em metro. Então, fica 1000 ao quadrado. Potência, isso aqui passa multiplicando. 1 vezes 10 na menos 12, vezes 4, vezes 3. Isso aqui, 1000 é a mesma coisa que 1 vezes 10 na 3, né? Ao quadrado. 4 vezes 3 dá 12. 10 na 3 ao quadrado fica 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 vezes 10 elevado na menos 12 fica 10 na menos 6. Então, a potência é 12 vezes 10 na menos 6 watts. Logo, a gente pode perceber que a potência se mantém. Por quê? A potência sonora vai ser a energia sonora que é emitida a cada segundo. Então, como a fonte ali, né, no caso a ambulância, que vai estar produzindo esse som não muda, a gente pode afirmar que a potência também não vai mudar. E a partir disso, a gente consegue descobrir qual é a distância quando a intensidade é aquela que a gente quer, 32 vezes 10 na menos 11. Então, é só eu substituir 32 vezes 10 na menos 11, a potência é 12 vezes 10 na menos 6, 4 vezes 3 vezes distância ao quadrado. Então, fica assim, ó. A distância ao quadrado, eu passo aqui, ela estava dividindo, ela vai passar multiplicando. O 32 vezes 10 na menos 11 estava multiplicando, vai passar dividindo. Então, fica a distância ao quadrado é igual a 12 vezes 10 na menos 6, dividido para 4 vezes 3, vezes 32 vezes 10 na menos 11. 3 vezes 4 fica 12, tem 12 em cima, tem 12 embaixo, corta. Esse 10 na menos 11, a gente faz a divisão de frações. Fica 10 na elevado a menos 6, dividido para 10 elevado a menos 11. Quando é divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, fica menos 6, menos 11. Menos 11 fica mais 11. Então, fica menos 6 mais 11, que é igual a 5. Distância ao quadrado é igual a 1 vezes 10 na 5, dividido para 32. 32 a gente pode separar como sendo 2 vezes 16. Eu só fiz essa separação aqui para te mostrar como fazer a conta de uma forma um pouquinho mais rápida lá na hora da prova, tá? Esse 1 vezes 10 na 5, eu posso escrever como 10 vezes 10 na 4. Por que eu vou querer escrever assim? Porque para a gente tirar a raiz quadrada, eu vou ter que dividir o expoente aqui por 2. Então, se eu tiver um número par, fica melhor de eu tirar a raiz quadrada. Logo, a gente sempre pode tentar, né, chegar no valor de expoente par. Por exemplo, aqui é 1 vezes 10 na 5. Eu só avancei uma casa aqui e diminuí um aqui. Ficou 10 vezes 10 na 4, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 na 5. 32 eu transformei em 2 vezes 16. Qual é o meu intuito com isso? Meu intuito é que eu tenha um número aqui, né, que eu posso tirar a raiz, e aqui também um número que eu posso tirar a raiz. E daí, como o 32, né, é múltiplo ali do 16, eu só substituir. Então, fica 10 dividido para 2 é igual a 5. Eu posso afirmar que a distância ao quadrado é igual a 5 vezes 10 na 4, dividido para 16. Aí, agora, olha que fácil. Tira a raiz disso tudo. A raiz de 5 fica aqui, que eu não tenho um valor exato. A raiz de 10 ao quadrado, eu dividi o expoente por 2. Então, fica 10 na 4 dividido para 2, que dá 10 na 2. Raiz de 16 é 4. Então, fica 100 dividido para 4, que é 25. 25 vezes raiz de 5. Raiz de 5 é 2 e pouco ali. Então, eu posso afirmar que a distância é mais ou menos 55, 56 metros. Tá bem? Aí, agora eu venho aqui e calculo o tempo percorrido. Já que eu sei a distância, né? Eu sei a velocidade, agora eu quero o tempo. Primeiro, essa fonte estava lá a uma distância de... Aqui, estava uma distância de 1 quilômetro, 1000 metros. E daí a intensidade de 32 vezes 10 na menos 11 ocorre quando essa distância é 56 metros. Então, eu quero saber a distância que foi percorrida entre os 1000 metros, né? Entre o momento em que a distância entre eles era 1000 metros, até o momento em que a distância entre eles é de apenas 56 metros. Então, eu venho aqui e faço 1000 menos 56 é igual a 44 vezes o tempo. 944 dividido para 44. E isso vai nos dar aproximadamente 21,56 segundos de tempo aí para que essa intensidade atinja o valor que a questão quer.